Então, meus queridos irmãos e amigos, vindo aqui ao tema qual eu quero trazer nessa tarde, quem deve receber a oportunidade na igreja? Primeiro, obreiros e membros que cumprem com os seus deveres, conforme o regimento da instituição. Os obreiros e membros que cumprem com os seus deveres conforme o estatuto da instituição. Tem hoje, irmãos, existem muitos obreiros que infelizmente não honram o seu ministério, não honra a liderança, mas quer ter direito, E um conselho que eu dou para pastores, talvez você que está me assistindo, que está iniciando no ministério, que almeja o ministério, eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Muito cuidado com esse tipo de gente. Eu sei que estou ainda engateando no ministério, vou fazer 10 anos como pastor dirigente, e já tenho visto muitos exemplos desses obreiros, de obreiros que querem ter direito, mas não cumprem os seus deveres. Esse é o primeiro passo para uma rebelião. É o obreiro ele querer ter direito, mas não cumprir com os seus deveres. Segundo, aí aqui talvez é onde as pessoas que são os desengrejados, eles não aceitam liderança, Não aceitam liderança. A maior parte dos desengrejados, eles não congregam, eles não participam da igreja por conta disso, Porque toda instituição tem de ter um líder. Toda instituição tem de ter alguém que venha responder por ela. E toda instituição tem norma. Não existe uma instituição que prevaleça sem ter norma. Então, a partir do momento que a pessoa não aceita a norma da instituição, não tem como ela se enquadrar na instituição. No reino de Deus, Jesus ele ensina lá falando acerca dos mandamentos. Mas nós podemos pegar os mandamentos e estabelecer ali como uma norma. Porque o que é norma? Norma é lei. Então, Jesus ele diz que o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, isso são normas. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o teu próximo como a ti mesmo, não tem como você permanecer no reino de Deus. Não tem como permanecer no reino de Deus. E tem pessoas que não aceitam isso. Tem pessoas que não conseguem conscientizar essa questão aí. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, verso 2. Paulo escreve a Timóteo, falando para Timóteo que no fim dos tempos ia haver um tempo em que muitos homens iam vir pregando contra a sã doutrina, contra a palavra de Deus. E esse tempo nós já estamos vivendo. Porque um desengrejado, ele coloca na mente das pessoas, tenta implantar na mente das pessoas que não precisa congregar, que pode ser crente em casa. E a maior parte dos desengrejados é pessoas frustradas, porque depositaram a expectativa no homem, obreiro rebeliado, que caiu num pecado e não aceitou ser disciplinado, pessoas frustradas, porque recebeu uma profecia e não se cumpriu. Então, meu querido, quando alguém vier tentar colocar na sua mente que não precisa congregar, que pode ser crente em casa, você deve primeiro saber a história da determinada pessoa. Porque a palavra de Deus ela é clara, o que é ligado na terra é ligado no céu. Que a igreja, os membros, eu, por exemplo, eu sou igreja, aqui eu estou sendo igreja. Quando eu vou para a minha congregação junto com os irmãos, nós somos corpo.
cada um é membro, é uma parte do corpo. Então, um membro que ele sai do corpo, a tendência é ele apodrecer, né? A tendência é ele apodrecer, né? Vamos aqui pincelar um pouco o dever do cristão, né? É dever de todo cristão, né, que congregue em uma determinada congregação. Mas eu quero citar aqui que eu sou pastor da Assembleia de Deus Madureira. Estou falando do que eu tenho conhecimento acerca da Madureira. Dever do cristão: congregar, né, do cristão, do membro, do obreiro, da pessoa que está entrando, participando, aceitando Jesus ali na igreja. Um dos deveres dele é participar das atividades da igreja, dos cultos da igreja, né? Então, quando a pessoa ele não congrega, ele perde o seu, vamos dizer assim, direito, né, de ter uma oportunidade de votar, né, em algumas decisões, né? A pessoa tem de congregar. Não se envolver em rebelião, né? Queridos, o que tem hoje de pessoas que tentam dividir a igreja. Aliás, isso não é uma estratégia da pessoa. Nós não podemos olhar e dizer que é o ser humano em si. Isso é uma estratégia do diabo, porque o diabo ele sempre lutou contra o reino de Deus e hoje, nos dias de hoje, não seria diferente, né? Então, divisão, ela se inicia por causa da fofoca. Toda picuinha, conversinha causa divisão. E toda divisão causa prejuízo no reino de Deus, né? Jesus disse que reino dividido não subsiste. Eita, tá quente no Piauí, viu, meus queridos? Tá quente, meu quarto aqui não tem ar-condicionado. É uma benção. Outra situação aqui é que a pessoa perde o seu direito, né? Vamos dizer assim, de ter uma oportunidade de fazer algo, né? Mau exemplo. Meus queridos e amados irmãos, o que afasta a pessoa às vezes de congregar, de buscar no Senhor, é porque as pessoas do mundo, muitos deles, eles têm a visão do cristão como quem um anjo, né? E sabemos que todo ser humano ele é falho, ele pode não ser 100%, porque não existe, né? Eu costumo dizer na igreja que nós somos imperfeitos, mas servindo um Deus perfeito e que no tempo certo Deus vai nos aperfeiçoar, né? Então essa questão do exemplo é essencial. O exemplo cristão ele deve dar exemplo na sua congregação, ele deve dar exemplo na comunidade, né, a qual ele vive, né? Mas como é que eu vou dar exemplo, pastor? Tendo cuidado nos ambientes que você frequenta. Tem de ter cuidado o que você fala. Você tem de ter cuidado na questão uma coisa aqui que, infelizmente, ela envergonha muito e que pode causar um transtorno muito grande no reino de Deus. Cristão comprar fiado e não pagar, né? É lamentável isso daqui, mas é uma realidade, né? Então, os exemplos é essencial, tanto dentro da igreja, mas fora da igreja também, né? Quando a pessoa, ela frequenta, por exemplo, ela é cristã. Não, eu sou cristã. E ela foi numa festa secular. Aí ela chega na igreja e ela tem uma oportunidade lá para estar cantando, né? O pastor não sabe, os obreiros não sabem, os irmãos não sabem, mas ela está lá cantando. De repente chega um visitante na igreja e vê ela cantando ali, né? O que o visitante vai entender? Uai, fulano ontem estava lá na festa comigo, hoje ela está aqui cantando na frente. Essa igreja não é uma igreja verdadeira, não é uma igreja séria, né? Que tenha compromisso com o reino de Deus, né? Então um cristão, pastor, mas eu fui na festa secular, eu fiz uma coisa errada, agora eu não posso ir mais na igreja. Você deve ir à igreja, né? Porque a igreja ela é um hospital para recuperar os doentes espiritual. Você deve ir, só que você deve ter sinceridade. Você deve ser sincero. Se o seu pastor não está sabendo da situação e ele te deu uma oportunidade, rejeite. É melhor você falar com o pastor depois, explicar para ele o motivo,
E assim Deus vai usar o seu pastor para lhe aconselhar, lhe direcionar, né, do que você fazer isso. Porque às vezes você, pegando a oportunidade, de qualquer jeito, você pode estar matando um visitante que está vindo e vai começar a julgar a igreja, julgar o evangelho, né? Que como é que nós pregamos um evangelho que liberta se quem está lá ainda continua fazendo as mesmas coisas do passado, né? Temos de ter muito cuidado com isso. Outra questão polêmica aqui, que os desigrejados falam muito, mas não só o desigrejado, mas isso é uma estratégia do diabo, né? A mosquinha aqui me perseguindo, sabe? Meu cabelo, bicho. Isso é uma estratégia do diabo, né? Quando se fala em termos de contribuição, né? De contribuição. É um dever do membro contribuir para a manutenção da sua congregação, independentemente de qual igreja ele for, né? O que acontece, meus queridos? A pessoa, o desengrejado, ele bate muito nessa questão aqui, né? Só que uma contribuição, ela é algo voluntário, né? Eu nunca vi um pastor com 38 dizendo, irmão, passa a contribuição. Não. É algo voluntário, né? Em nome de Jesus. Aí criam muitas polêmicas. Pastor, o dinheiro está sendo mal administrado. O membro, ele tem o direito, depois que ele passa a ajudar na contribuição da sua congregação, ele tem o direito de procurar saber o que está sendo feito com aquele recurso. É um direito do membro dizimista, né? É tanto que eu não sei como é que funciona na sua congregação, mas nas nossas igrejas, a Assembleia de Deus, no final do mês nós lemos o relatório da igreja, né? Porque isso é importante para que o membro ele venha saber onde está indo o dinheiro, o recurso dele, né? O dinheiro a qual ele está investindo. Pastor, eu não posso, eu não estou podendo ir no culto. O que eu devo fazer? Né? Irmão, se é uma causa justa, você deve comunicar a sua liderança. Comunique o seu líder, comunique a liderança da sua igreja, para que venham saber o motivo que você não está indo. Porque a pessoa que ele não vai constantemente na igreja, um membro que ele não vai constantemente na igreja, ele não... pelo estatuto, pela norma, estou falando aqui da Madureira, ele não deve estar exercendo, né, tendo a oportunidade, né, porque ele não tem um compromisso com a congregação, ele não tem um compromisso com a igreja, né? Então, se não pode ir, avise a sua liderança. Assim o seu líder vai estar sabendo o motivo, ok? Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Quero deixar para você Timóteo 4:16. Timóteo 4:16. 1 Timóteo 4:16. Deus vai falar contigo. Leia a palavra de Deus e eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.